Olá, novamente estamos aqui, eu e o Mário, para mais um episódio do nosso Business Talk EAD FAG. Nós temos a honra de receber hoje como convidado o André, diretor-presidente da Ferroeste. Nós vamos conversar um pouco sobre logística, transporte, a participação da ferrovia em todo esse processo. E é um prazer tê-lo aqui, André. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kleber. Obrigado, Mário, pela oportunidade. Estamos à disposição. Ótimo. André, antes de mais nada, Kleber, acho que é muito bacana a gente que tem tanto tempo aí de Cascavel, receber velhos amigos. André, é um grande prazer te encontrar aí numa posição que você ocupa hoje, estratégica, pensante da região. Né? E como a gente estava comentando um pouco antes nos bastidores, pensar o modal, pensar a logística da região e, no teu caso, né, pensar a logística do sul do país, né, André? Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente aí a respeito de que forma essa logística, essa estratégia da região é pensada em prol do sul do país. Cascavel hoje ela é cirúrgica nesse posicionamento. Por favor. Obrigado, Mário. Bom te ver novamente aqui. Nesse momento especial, a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho da Ferroeste S.A. Eu vou trazer alguns dados importantes, que é bom para que todos a gente se situe em relação à importância da Ferroeste, né? Uma ferrovia que foi criada em 1988, a partir da iniciativa dos empresários de Cascavel, né, que queriam se conectar à chamada Malha Sul, que começa ali em Guarapuava, vai até Paranaguá, para que a gente pudesse fazer o escoamento da safra de grãos de uma forma mais eficiente, através dos nossos trens. Acontece que de lá para cá, houveram algumas tentativas de ampliação dessa estrutura ferroviária e não conseguimos assim, um êxito satisfatório. A Ferroeste, a sua obra terminou praticamente em 1994. Foi quando ela foi subconcedida para um operador privado e de lá para cá a gente não teve nenhuma ferrovia nova construída dentro do estado do Paraná. Então, isso traz para nós uma preocupação em recuperar o passado, mas também olhar isso como o que nós precisamos para os próximos 10, 15, 20 anos. E é por isso que há um estudo muito grande chamado Projeto Nova Ferroeste. E ele visa, assim, no seu conceito, atender todas essas carências, em especial aqui na região sul. E eu acho que você colocou bem, Mário, quando a gente fala da Ferroeste para o sul, a importância dela é tão grande que se a gente pegar o paralelo 16, que está ali, Mato Grosso, para baixo, nós não temos nenhum projeto e nenhuma ferrovia nova, a não ser o projeto da Nova Ferroeste. E ela é uma ferrovia que atende não só o Paraná, mas como também o Mato Grosso do Sul, países vizinhos como o Paraguai, Argentina e também o nosso estado de Santa Catarina. A intenção, inclusive, dos estados do Sul, como o Rio Grande do Sul, se conectar na malha da Nova Ferroeste. Então, conceitualmente, eu diria para vocês que a gente conseguiu enxergar, e o projeto fez isso, fez um estudo de viabilidade técnica, enxergar, e talvez de uma forma um pouco mais afastada, olhar um pouco mais de longe, o que nós precisamos fazer com a ferrovia para a região sul. E aí a gente desenhou esse projeto. É um projeto extremamente interessante, né, e importante, principalmente no caso de uma região que tem uma altíssima produção e que depende basicamente do modal rodoviário. Não é? Se a gente pegar toda essa área de abrangência, você podia dizer para a gente qual é o percentual de participação da Ferroeste no escoamento da produção? Então, esse é o número que aquilo que a gente fala, né, entre o que nós estamos desenhando no papel e a realidade, elas são bem distintas. Então a gente, vamos lá, nesse trabalho nosso junto à Ferroeste, iniciado em 2019, a Ferroeste fazia uma média aí, pouco mais de 500 mil toneladas ano. Teve anos que fez um pouco mais, um pouco menos. A gente, até o ano passado, a gente teve anos que a gente conseguiu triplicar esse volume. A gente chegou a fazer 1,5 milhão. Mas vejam, no Porto Paranaguá, 20% do que é transportado lá chega ou sai de trem. Ou seja, modal ferroviário é 20%. 80% é rodoviário. Mas desses 20%, 19% é do norte do Paraná, que a gente chama a Ferrovia Central do Paraná, que é a melhor estrada hoje da região sul, e 1%
é do Oeste. Então, se a gente somar aqui, a gente tem talvez uma produção, somando aqui com o Mato Grosso do Sul, que está muito mais a parte sul do Mato Grosso do Sul, um pouco mais de 10 milhões de toneladas a gente concentra, pelo menos aqui em Cascavel, só sai 1,5 milhão de trem. E o mais importante, que é uma coisa que a gente pode até avançar um pouco, é Cascavel já está escrito na sua vocação, inclusive na fundação da cidade. Ela foi criada a partir de um entroncamento, era uma parada de tropeiros, né? Essa é a história que conta. E, logisticamente, ela é assim até hoje. Por isso a importância da ferrovia, especialmente tendo Cascavel como seu hub, ela continua, ela não perdeu essa vocação. Obviamente tem aí o desafio, a responsabilidade de transformar isso em realidade. Sabe, André, a gente que está por trás aí de vários debates e discussões que são feitas, não digo somente nos limítrofes aí da política, mas das empresas também, na iniciativa privada, né, que a gente é o mote das discussões todas. Você observa que Cascavel, apesar dessa vocação, né, não digo predisposição, mas o dia a dia é água, o dia a dia é commodity, a própria proposta dessa nova Ferroeste, ela veio em surgimento de uma demanda, de uma solicitação de suinocultores, avicultores, que vinham na questão da safra para poder alimentar, poder trazer para cá, ou essa informação, ou esse pensar está muito fora, né? Isso tem peso, teve peso ou não? Bom, eu acho que a ligação é total. A gente olha aqui a Chateaubriand com um abatedouro de suínos da Frimeza gigantesco, fora outras demandas, especialmente, né, a gente tem que reconhecer o trabalho das principais cooperativas aqui do Oeste Paraná, né? São elas que hoje... Um cooperativismo muito forte. São elas que hoje puxam todo esse desenvolvimento, puxam o agronegócio com força. Mas mais do que isso, né, Mário? A gente não virou só um exportador de grãos. Perfeito. O cooperativismo está olhando para a industrialização, né, transformando a proteína vegetal em proteína animal. Então, um exemplo, um número legal aqui para vocês. Do terminal da Ferroeste, que é um terminal de 1,7 milhão de metros quadrados. É quase que um bairro inteiro. 14 empresas instaladas. As principais multinacionais estão lá, do mundo todo, e as principais cooperativas são as nossas cooperativas aqui do Oeste. O terminal de Cotriguaçu, que é o braço logístico das 4 grandes cooperativas, o terminal de reefers, que são os contêineres refrigerados, eles exportam por mês aproximadamente 4.500 containers. De trem, só de trem, saem 1.200. Ou seja, é produto industrializado, que começa lá da proteína vegetal e ele é transformado, agregado valor e exportado. Então, você veja que a gente não é mais o que eles falam, né, o campo para o mundo, a lavoura para o mundo. A gente já está virando o supermercado. Mas isso de forma real mesmo, numa proporção muito grande. E as cooperativas, elas avançam em progressão geométrica. E a ponto da logística não conseguir acompanhar. Sim. E aí sim, se a ferrovia não avançar nos próximos anos, o gargalo logístico pode ficar muito maior na rodovia, que já existe hoje. Se vocês pegarem hoje o carro, saírem daqui de Cascavel e irem a Curitiba ou a Paranaguá, vocês vão perceber o volume de caminhões que tem na estrada. Sim. Ou seja, o que mais tem na estrada é caminhão. É um volume absurdo, né? Realmente, a gente percebe que logo a gente vai ter um estrangulamento aí, e isso pode gerar alguma dificuldade nesse ritmo de desenvolvimento que a gente tem visto em Cascavel e região, né? Se a gente não tiver como dar vazão a tudo que vem sendo produzido, se a gente não tiver como escoar o crescimento da produção, que, bem como você falou, deixa de ser puramente a commodity, o grão, e passa a ter todos os outros produtos derivados industrializados a partir daí, a gente tem como conclusão lógica que o aspecto logístico é fundamental para assegurar, né, esse crescimento que a gente vem tendo nos últimos anos. Então, e a gente tem um gargalo, eu acho que esse é o ponto principal, que todos aqui que nos assistem precisam saber. Por que todo esse volume, por que tão pouco é transportado pela Ferroeste? Sim. É o problema da nossa ferrovia, do nosso trecho Cascavel-Guarapuava? Não. O trecho Cascavel-Guarapuava é um dos melhores do Brasil. Sim. Tivemos investimentos nos 2 últimos anos de
aproximadamente 15, 16 milhões de reais, num acordo com o outro operador privado que é a Rumo. Estamos há 2 anos sem nenhum acidente, porque a ferrovia, como concessão federal, toda a responsabilidade no trecho, com sua faixa de domínio, é de quem recebeu essa concessão. Então, qualquer acidente tem que ser informado, mesmo que seja um simples acidente, para a NTT, né? Agência Nacional de Transporte Terrestre. E a gente não teve isso. Qual o problema? O problema é quando o trecho vai de Guarapuava a Ponta Grossa. Ali é um trecho antigo, bastante sinuoso, em que a velocidade média, Mário, é de menos 10 km por hora. Que isso, nossa. E as composições precisam ser quebradas. Eu estou com 40 vagões, eu preciso quebrar ele para 15, 20. A própria locomotiva que faz esse trecho, ela também acaba tendo que ser uma locomotiva menor. Então, a gente precisa vencer esse obstáculo. E aí existem vários cenários. Existe o cenário do projeto Nova Ferroeste, que ele ainda tem aí algumas etapas a serem vencidas. Hoje a gente está basicamente na etapa ambiental, do licenciamento. E tem uma situação que está na mesa, que é a renovação da Malha Sul. A Malha Sul é todo o trecho ferroviário do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, exceto a Ferroeste e a Ferrovia Teresa Cristina em Santa Catarina. Então, Ferroeste, 250 km aproximadamente. Esse contrato vence em 2027, daqui a 4 anos. E é uma concessão federal com um operador privado, Rumo, que é um parceiro nosso para fazer a exportação aqui, e eles precisam tomar uma decisão. Se eles vão renovar ou se eles não vão renovar, para que, assim, o Estado possa tomar frente e poder acelerar, inclusive, o projeto Nova Ferroeste. Viu, André? Uma coisa que eu acho que você comentaste a respeito da análise, da viabilidade. Em números, qual é o impacto dessa Nova Ferroeste em termos de custo, em termos de rentabilidade? Né? Porque nós sabemos que a rodoviária existe uma perca gigante. Se a gente fosse apresentar uma planilha e apresentar enquanto justificativa para os investidores que vocês buscam nos Estados Unidos, né? Acho que, se não me engano, acho que o primeiro caminho que vocês estão buscando investidores para lá. Mundo inteiro. Mundo inteiro. O governo já foi para o mundo inteiro. Maravilha. Numa planilha, números, o que nós temos de ganhos? Eu vou dar para vocês alguns números. Em média, no mundo, a diferença entre o transporte rodoviário e o ferroviário deve ficar, né, quando há uma concorrência justa, até 30% mais barato. Já começa por aí. Aí você pega um número que uma vez a FIEP fez em 2019, que quanto que as empresas aqui, as cooperativas multinacionais, estariam economizando se o que elas fizeram de transporte naquele ano fosse, esse 2019, fosse feito por ferrovia. Dava aproximadamente 800 milhões de reais em um ano, Mário. Além de contar um outro fator. Logística é a gestão do tempo. Então, é aquilo que você consegue levar no menor tempo possível. Exato. Quando eu melhoro esse tempo, eu posso levar mais volume. Sim. Então, você consegue... o ganho não é só financeiro, mas é também quantitativo. Isso é o que a gente busca. Eu diria, né, claramente, que a gente vive um momento estratégico para a ferrovia. 2023 é um ano que a gente precisa de tudo que a gente já fez, dos estudos do projeto Nova Ferroeste, aquilo que ela precisa andar, dessa questão do Malha Sul, da posição do governo, da posição dos donos das cargas, que são as cooperativas, são os produtores, são as multinacionais. O que realmente, desse pacote todo, a gente vai realmente colocar na mesa ou colocar em prática. Porque precisa avançar, com certeza. Kleber. Pois é. A gente, reforçando, então, essa questão da logística é um dos fatores que podem alavancar ou dificultar um pouco o processo de desenvolvimento da região, né? É extremamente importante tratar desse assunto. A Ferroeste tem, como você falou, um papel fundamental nesse processo e acho que está mais do que na hora da gente pensar seriamente em sair dessa vocação do país, vamos dizer assim, do modal de transporte rodoviário e começar a criar outras alternativas mais eficientes, mais baratas e mais rápidas. Com certeza. 2 dados importantes que é legal falar para vocês. O projeto da Nova Ferroeste é um projeto tão grande, que é um projeto de Estado. Ele não está lá na Ferroeste S.A.
Perfeito. Né? Existe um grupo de trabalho Sim. que se dedica full time, o tempo integral para isso. Quando a gente olha a questão da importância da ferrovia, e aí acho que ali a gente pode olhar isso como uma oportunidade, é que a nível de governo federal, e não só do atual governo, isso vem, ele perpassa qualquer governo. É uma questão de Estado. Né? O que acontece? Os projetos ferroviários, Kleber, do governo federal, eles estão para o norte. Tá? Sim. Então, você pega do paralelo 16, como disse, que eu acho que é uma linha que separa bem, então lá para cima. Em 2019, tem dois amigos nossos aqui, o Edson Vasconcelos e o Alci Rota, eles me levaram para uma audiência com o então ministro dos Transportes, Tarcísio Gomes de Freitas, que hoje é governador do estado de São Paulo. Era uma reunião só das federações, FIEP, Fiesc e Fiergs. Mas eles me levaram. André, se é Ferroeste, vem aqui, vamos ver o que eles estão pensando. E, incrivelmente, o Tarcísio foi muito claro. Olha, para o Sul, eu não tenho projeto nenhum. Agora, se vocês tiverem algum projeto interessante, não há problema nenhum a gente apoiar e dar o suporte. E, realmente, ele colocou lá, o Edson foi muito inteligente nessa parte, ele pediu, então, para o ministro na hora. Então, quem que pode nos auxiliar? Porque nós temos um projeto. Ele designou lá um assessor que tem nos ajudado bastante, ajudou a gente a avançar. O que eu diria para vocês é que é um projeto muito grande, tem desafios, principalmente agora nas questões técnicas, ambientais. A gente está hoje tratando mais fortemente da questão da FUNAI, dos estudos indígenas. Então, assim, eu diria que é uma parte técnica que ela tem seus prazos, suas etapas, né? Tem que seu ser ritmo. atendidas. Tem que seguir. Não dá para dizer assim, isso aqui eu vou resolver em um mês. Não é assim. André, essa parte aí, eu entendo perfeitamente a questão ambiental, acho que não fugiria, né? Não nos surpreende, né, Kleber, essas prioridades. Mas e a construção desse projeto empresarialmente, né? A quantas mãos? Porque uma estrutura, uma proposta como essa, a envergadura dessa proposta, ela impacta não só no agro, né? Ela impacta exponencialmente em diversos outros setores. Um deles chama-se Paranaguá. Porto, com a sua reestruturação, porque é um modal de referência, né? Afinal de contas, a gente não pode desconsiderar isso também, né? Não só recebe e emite, como recebe e transporta. Foi construído, é feito esse debate, tu acabaste de trazer esse argumento que está sendo bem construído, está sendo bem debatido, está sendo feito realmente por pessoas que conhecem. De que forma isso foi discutido, foi apresentado e debatido aqui, nas cercânias do estado do Paraná, junto à administração dos portos, entre outros? É simples a resposta, Mário. A ferrovia só existe para atender o porto. Pensem bem nisso. Não faz sentido, pela nossa composição, né? Do paralelo 16, a produção agrícola e agora agroindustrial, ela é muito mais forte no oeste do país. Você começa lá do Mato Grosso do Sul, e vai descendo. Estamos aqui, o oeste do Paraná. E o escoamento é dado todo pelo leste. Os portos estão no leste. Então, nós temos que cortar os estados horizontalmente. Esse é o nosso desafio logístico. Isso tem que chegar lá no porto. Tem que chegar no porto. Então, a nova Ferroeste, a existência da Ferroeste é atender o porto. E o porto só faz sentido se ele tiver capacidade de receber carga. E o Porto Paranaguá, ele é excepcional. Na gestão agora do nosso presidente, Luiz Fernando, ele é o porto mais eficiente do Brasil, ou seja, ele tem bem menos cais do que o Porto Santos, Sim. Mas é muito mais eficiente. Recebeu diversos prêmios, tem batido recordes sucessivos, e agora acho que tem um projeto que é muito legal, que tem a ver com isso tudo. Então, para dizer, sim, há uma sinergia, há uma conversa com o Porto. É como se o Porto, a gente chegasse assim, qual é o nosso principal cliente da ferrovia? O Porto. Porto, o que vocês precisam para a gente chegar de uma forma mais eficiente para vocês aqui? E o Porto está se preparando não só na questão dos seus terminais, tanto os terminais offshore, que estão sendo leiloados, mas também com um projeto chamado Moegão. O Moegão, que na verdade é uma pera ferroviária, que vai tirar muitas passagens de nível lá entre trem e rodo, caminhão, mas que vai proporcionar para as empresas um giro mais rápido, ou seja, como eu falei, logística é a gestão do tempo. Um giro mais rápido dos trens que entram lá para levar produtos. Perfeito. Muito bom. Tá.
Mais um Agradecemos assunto muito. gigante, né? Esse assunto é um assunto fantástico. Acredito que vale a pena a gente voltar a discutir isso quando esse projeto da Ferroeste avançar um pouco mais, porque eu acho que é um assunto de extrema importância para Cascavel e região no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. Te agradeço muito, André. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Espero que a gente possa, numa outra oportunidade, voltar a conversar mais sobre esse assunto logística tão importante no mundo dos negócios. Eu que agradeço. Mário, Kleber, estou à disposição de vocês. Obrigado. Um grande abraço. Bom, pessoal, encerramos por aqui nosso Business Talk ADFAG, desta vez falando sobre logística e transporte com o André, e esperamos vocês no nosso próximo programa. Até logo.